Olá, hoje estamos fazendo uma live especial, faremos a tradicional no começo da noite, tendo em vista as graves declarações dadas há pouco tempo atrás pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, ao sair do Palácio da Alvorada. Ele atacou violentamente o ministro da Suprema Corte, o ministro Alexandre de Moraes. Disse em relação à decisão liminar, monocrática, melhor dizendo, tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, em relação à designação do senhor Ramagem, diretor para a Diretoria-Geral da Polícia Federal, alguém que ele designou para blindar seus aliados, acompanhar as investigações, e encobrir os seus crimes, dele, Bolsonaro e de toda a caterva que o cerca. Em suma, ele estava desejando transformar a Polícia Federal em uma milícia a serviço dele, que constantemente, diariamente, viola a Constituição. Eu já disse isso tantas vezes que a Carta Magna de 5 de outubro de 1988, ele ataca todo o santo dia. E hoje também, porque ao atacar o ministro Alexandre de Moraes, ele esqueceu de algumas coisas muito simples, como, por exemplo, o guardião da Constituição, de acordo com o caput do artigo 102 da Constituição, é quem? O Supremo Tribunal Federal. E é uma das bases da decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes é o artigo 37, né? Que envolve a questão da impessoalidade. Que nós já lemos nos nossos diálogos diários, nós já lemos esse artigo várias vezes. Essa é a base da decisão, e correta. E por quê? Porque justamente o Bolsonaro está querendo utilizar da Polícia Federal para coagir adversários, saber das investigações sigilosas, blindar os seus aliados e principalmente, saber das investigações sobre ele e a quadrilha que o cerca, toda a caterva da sua família, do gabinete do ódio. E por quê? Vamos só destacar mais alguns pontos. Tem um inquérito que está sendo desenvolvido lá no Supremo Tribunal Federal, inclusive nas mãos do ministro Alexandre de Moraes sobre as fake news, né? Tem inquérito com o ministro Celso de Mello, aí envolve a questão das seis crimes que podem ser atribuídos ao presidente pelo pronunciamento do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, e tem também a investigação do ato criminoso, golpista, reacionário que ele fez parte, né? E que violava e rasgava a Constituição no último dia 12, que propunha inclusive o fechamento do Supremo Tribunal Federal, né, do Congresso Nacional, e a imposição de uma ditadura, e ele lá esteve presente. Portanto, ele conestou tudo aquilo. Só por isso já era caso de abrir um processo de crime de responsabilidade. Porém, as forças políticas estão esperando para onde vai soprar o vento, ou esperando as tais ruas. Não é a conjuntura impede inclusive de manifestação de rua, tendo em vista a epidemia que nós vivemos. E justamente ele, para esconder o fracasso da política sanitária em relação à epidemia, hoje o Brasil é o país com o maior número, né, eu identifico, a maior taxa de contágio do mundo, né? Está entrando o colapso do sistema de saúde pública em vários estados, qual foi previsto pelas autoridades sanitárias, inclusive pelo ex-ministro Mandetta. Há casos de subnotificação, hoje uma matéria inclusive do Globo lembra, é possível que entre 1 milhão a 200 mil casos não foram sequer notificados às autoridades. A situação está se agravando no campo sanitário e ele não sabe o que fazer, tanto que a resposta que deu recentemente, né, dias atrás, quando perguntado sobre o número de mortes, ele disse: e daí? E no final da tarde ele disse: pergunta para o Dória, quer dizer, pergunta para os governadores, isso não é um problema meu. Isso no momento que nós vemos a mais grave crise de saúde pública da história do Brasil republicano. Por outro lado, a questão econômica é gravíssima também. Os últimos dados do primeiro trimestre de crescimento negativo, na China menos 6,8%, nos Estados Unidos menos 4,8%, na França menos 5,8%, na Espanha menos 5,2% e na Itália menos 4,7%. Né? E nós teremos a recessão mais grave da história do Brasil republicano. Tudo indica que, infelizmente, teremos. Em suma, então nós temos, de um lado, aquilo que eu sempre disse, hein? Nós temos, de um lado, a crise sanitária mais grave da história do Brasil republicano. De outro, a crise econômica, teremos a recessão mais severa da história do Brasil republicano. E faltava o terceiro ponto, que eu sempre disse que era a estratégia dele para encobrir o fracasso econômico, encobrir a irresponsabilidade sobre a saúde pública e apontar o que ele sempre desejava,
deseja, que é uma ditadura, ter plenos poderes, que era criar crise institucional. Diversas vezes atacou o Congresso Nacional, mas hoje ele no Congresso Nacional está tentando pegar uma fatia de alguns parlamentares que estão sempre havendo, os parlamentares do Centrão, e trazê-los para o governo, e oferecendo cargos em transações criminosas, né, contra inclusive os princípios constitucionais que ele tanto odeia. Bem, ele percebeu, notou, junto com toda a caterva, a malta que o cerca, que nesse momento o principal adversário, a sua conspiração contra o Brasil, porque ele é um traidor da pátria, como diz o Dr. Ulisses, quem trai a Constituição trai a pátria, ele é um traidor da pátria, está o principal obstáculo no momento no Supremo Tribunal Federal, porque as forças empresariais, políticas, sociedade civil, está meio sem saber o que fazer, está meio anestesiada, claro, frente a essa terrível situação do coronavírus, né? Todos os efeitos econômicos que estão ocorrendo no mundo, ninguém sabe como enfrentar o vírus, além da única possibilidade que é o isolamento social, que é a base e que tem dado certo em todos os países, e no Brasil só não deu mais certo do que está dando, graças à ação criminosa do presidente da República, que a todo momento, né, desqualifica a ação das autoridades sanitárias. Então ele percebeu que é lá no Supremo, e aí começou a atacar o Supremo sistematicamente. Fez naquela live, quando ele estava há cerca de 10 dias atrás na rampa do Palácio do Planalto, que identificou no prédio do Supremo, vocês lembram, no sábado, né, a impossibilidade, que estava amarrando as suas mãos, impossibilitando que ele enfrentasse a questão do fim do isolamento. Olha que tragédia, nós vimos o que aconteceu em Blumenau agora, né, recentemente, mas isso nós deixaremos para o nosso encontro aqui no começo da noite de hoje. Mas ele falou, lá o Supremo, e fez um ataque violento ao ministro Alexandre de Moraes. Disse que essa decisão do senhor Alexandre de Moraes ontem, está certo? No meu entender, falta um complemento para mostrar que não é uma coisa voltada pessoalmente para o senhor Jair Bolsonaro. Ele fala muito mal, desculpe, eu estou lendo literal o que está aqui no Jornal Estado de São Paulo, no Estadão Online. Falta ele decidir se o Ramagem pode ou não continuar na BIM. É isso que eu espero dele. Se ele não se posicionar, está abrindo a guarda para eu nomear o Ramagem independentemente da liminar dele. Isso não pode. E isso ele está dizendo hoje de manhã, agora, né? Ao fazer isso, ele está violando a decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Aí ele quer isso, ele quer criar a crise institucional como eu previ, para chegar no último, que é a quarta crise, que é a comoção social. Aí ao fazer essa afirmação criminosa, né? Ele faz considerações depois pessoais sobre o ministro Alexandre de Moraes, dizendo o seguinte, que ele estava desautorizado, por exemplo, da República com uma canetada, dizendo impessoalidade, onde quase tivemos uma crise institucional. Aí eles assim, eu não engoli ainda essa decisão do senhor Alexandre de Moraes. Não cabe engolir a decisão do Supremo Tribunal Federal, cabe cumpri-la, não engolir. Veja a linguagem, como eu sempre digo, e não exagero, e vocês são testemunhas, porque os fatos reforçam, tem uma linguagem de marginalidade, de alguém que está à margem da lei, com quem ele conviveu no Rio de Janeiro, durante mais de décadas, com criminosos, Fabrício Queiroz, Rony Less, o ex-capitão Adriano, etc. Essa não é a linguagem de um chefe do Executivo Federal, essa é a linguagem de um marginal, né? Aí ele diz assim, a decisão foi política, e aí ele se referiu mais uma vez no ataque a Alexandre de Moraes, dizendo assim, como o senhor Alexandre de Moraes foi parar no Supremo? Olha a linguagem de botequim de marginal. Amizade com o senhor Michel Temer, ou não foi? Não, deixa eu explicar ao senhor, né? Olha aqui, por exemplo, eu tenho um livro aqui de Direito Constitucional do hoje ministro Alexandre de Moraes, né, que é um especialista na área de Direito Constitucional, um brilhante constitucionalista, professor da Universidade de São Paulo, professor da Universidade de Mackenzie, tem todos os títulos acadêmicos, foi do Conselho Nacional de Justiça, foi secretário de Justiça aqui, secretário de Segurança Pública, etc, etc. Ele não foi lá por ser amigo de quem? Ou seja, o senhor imagina que o mundo é a sua imagem e semelhança, ou seja, que todas as autoridades são malandras, né? São marginais, são criminosas. Não, quem é malandro, quem é marginal, quem é criminoso por estar à margem da lei, né, por agir contra a Constituição, é o senhor. Não tome o mundo como a sua imagem e semelhança. Portanto, nós estamos hoje começando aquilo que eu sempre disse, é o caminho dele da crise institucional, é necessário pará-lo, e pará-lo com as armas da Constituição, antes que seja tarde demais. Se você gostou dessa live e de tantas outras lives do meu canal, é fácil de escrever Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, utilize as partes dos comentários, coloque like no que vocês gostarem. E lembro sempre para acessar o www.cursosdovila.com.br, que tem o primeiro curso de vários que serão oferecidos naquela plataforma. Nos encontramos mais tarde. Até!